Sejam muito bem-vindos, amados, aqui ao Estúdio Aulas. Eu, professor Kennedy Santos, e você, futuro servidor da Fundação Universidade de Brasília, estamos aqui juntos para analisar o Estatuto e o Regimento Geral da Fundação Universidade de Brasília, certo? Então nós vamos trabalhar a legislação específica em relação a este órgão, perfeito? Quando a gente trata dessa legislação específica, a gente tem que entender que são duas legislações. Então eu vou ter o nosso querido e amado Estatuto, né, e o nosso querido e amado Regimento Geral da Universidade de Brasília. Eu vou estar trabalhando os dois juntamente, ao mesmo tempo, pelo motivo muito simples. Eles têm informações que se repetem no decorrer dos seus artigos, perfeito? Então nós vamos estar trabalhando as duas legislações juntas, Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Vamos começar aí todo esse processo. Quem é essa Universidade de Brasília, então, conforme o nosso querido e amado Estatuto, tá? Então, antes de qualquer coisa, ela é uma instituição pública, sim, ela é uma instituição pública de ensino superior. Isso é bastante óbvio, né? Então, ela é uma instituição pública de ensino superior, tá? Além disso, ela integra a Fundação Universidade de Brasília. Então, a Universidade de Brasília é integrante da Fundação Universidade de Brasília, perfeito? Agora, o tópico 3 é o primeiro detalhe que eu quero me aprofundar com você. O tópico 3, ele fala assim, que a sede da Universidade de Brasília se localiza na capital federal. A sede da Universidade de Brasília localiza-se na capital federal. Isso quer dizer o seguinte, que a ação, a atividade de sede é conforme determina a Constituição Federal, ou seja, ele cita capital federal. O examinador, ele pode dizer assim para você, ó, a sede da Universidade de Brasília é no Distrito Federal, certo ou errado? Errado, erradíssimo, porque a sede localiza-se na capital e não no Distrito Federal, é na capital federal. Sim, a Constituição Federal determina que a capital federal é em Brasília, tá? Mas se o examinador afirmar para você que a sede é no Distrito Federal, errado, erradíssimo. Porque se a sede for no Distrito Federal, isso quer dizer que ela poderia ser em Taguatinga, em Ceilândia, em Sobradinho, em Planaltino e assim por diante. Mas não, a sede é na capital federal, ou seja, em Brasília. Tá? Então, primeiro detalhe aí importante para a sua prova, certo? Ela é regida pelo Estatuto, esse Estatuto que a gente está estudando, e o seu Regimento Geral, tá? E ela vai ser subsidiariamente regida pelo Regimento Geral. Então, ela é regida pelo Estatuto e subsidiariamente pelo Regimento Geral, ou seja, aonde o Estatuto não entra, aonde o Estatuto não fala, adentra o Regimento Geral da Universidade de Brasília, tá? Adentra um Regimento Geral da Universidade de Brasília. Antes de adentrar propriamente dito, no Regimento Geral e no Estatuto de uma forma mais ampla, mais detalhada, primeiro detalhe, já que eu falei da Constituição Federal, é sobre ela que eu vou continuar falando agora. A Universidade de Brasília, amados, ela vai ter autonomia das suas atividades. Essa autonomia se dá pela Constituição Federal. É a Constituição Federal que determina que as universidades federais no Brasil tenham autonomia, isso é fundamental. A universidade tem autonomia. Ela tem autonomia didático-científica, ou seja, é a universidade que entende a forma que vai exercer a atividade didático-científica interna à sua questão pedagógica. A universidade ela tem autonomia administrativa, ela tem autonomia de gestão financeira. Então é a universidade que decide onde vai gastar o seu orçamento, tá? Ela que decide. Ela tem autonomia de gestão financeira. A universidade tem autonomia de gestão patrimonial. Ela que decide como é que organiza o patrimônio da universidade, certinho? O patrimônio da universidade aí, perfeito? Tá? E aí nós vamos entrar em alguns tópicos bem interessantes. Tá? Alguns tópicos bem interessantes. Na verdade, quando eu falo de universidade e a Universidade de Brasília, a gente tem que entender o seguinte, qual é o motivo da criação, da existência da Universidade de Brasília? A Universidade de Brasília ela existe para exercer a atividade de ensino, de pesquisa e extensão. Esse é o motivo. Tá? Então ela sempre vai estar voltada para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tudo que a universidade faz tem que estar vinculado de alguma forma ao ensino,
a pesquisa e a extensão, tá? E essa parte é a parte mais importante das atividades da universidade. E é exatamente para esse ensino, pesquisa e extensão de forma geral que nós vamos entender. A partir de agora nós vamos nos aprofundar em relação a isso, tá? Mas nós vamos nos aprofundar em relação a isso. E aí, para a gente entender essa atividade de ensino, pesquisa e extensão, primeira coisa a gente tem que entender, a universidade ela se organiza para exercer essa atividade através de um calendário, E esse calendário é o calendário do ano letivo. Esse calendário do ano letivo se trata, ele afirma o seguinte, que o calendário do ano letivo, ele vai ter, no mínimo, 180 dias de efetivo exercício. Tá? Então, o ano letivo da Universidade de Brasília acontece em, no mínimo, 180 dias de exercício efetivo. Lembrando que esses 180 dias é em exercício, ou seja, tem que estar acontecendo atividade de ensino, pesquisa e extensão dentro da Universidade de Brasília. Esse período, esses 180 dias, será dividido em 2 períodos, tá? Então será dividido em 2 períodos. É assim que ele fala, primeiro período, segundo período, 2 períodos, tá? 2 períodos. Além disso, além desses 2 períodos, pode a Universidade de Brasília, se assim ela desejar, instituir período especial, Então, para a gente visualizar, não está assim escrito na legislação, para a gente visualizar. Quando eu falo dos 2 períodos, eu estou falando do primeiro semestre e do segundo semestre, tá? São os 2 períodos, são 180 dias dividido nesses 2 períodos, perfeito? Agora, quando ela fala de período especial, nós estamos falando, amados, do curso de verão, por exemplo, aquele curso realizado no período de recesso de férias da universidade, tá? Neste caso é o curso de verão. Isso, tecnicamente, conforme a legislação, ele chama de período especial, Então, eu tenho 2 grandes períodos, podendo e não devendo, mas podendo instituir período especial, tá? Período especial. É exatamente isso que se encontra aqui, olha. Então, são 180 dias, certo? 2 períodos letivos regulares, podendo ainda instituir período especial, perfeito? Bom demais. Dos alunos regulares e dos alunos especiais da Universidade de Brasília. Amados, quando nós falamos de aluno regular e aluno especial, ambos fazem parte do corpo discente, ou seja, ambos estão na estrutura discente da comunidade universitária, ambos são alunos com direitos dentro da Universidade de Brasília. Agora, um detalhe, existe uma diferença básica entre alunos. Existem os alunos regulares e os alunos especiais. Qual é o segredo dentre os dois? Olha lá, quando eu falo de aluno regular, o aluno regular é aquele que está matriculado. Este é o aluno regular, ele está matriculado. Agora, o aluno especial, ele está inscrito. É diferente. O regular está matriculado, enquanto o especial está inscrito. Então, já deixando bem claro, caso o examinador queira te enganar, se ele fala assim, em qualquer contexto, ele fala assim, o aluno regular inscrito, errado. O aluno especial matriculado, errado. Tá? Porque quem está matriculado é o aluno regular, quem está inscrito é o aluno especial. O matriculado, o regular, está matriculado em curso de graduação e curso de pós-graduação, certinho? Agora, o inscrito não. O inscrito ele está inscrito ou uma disciplina isolada, seja essa disciplina de graduação ou pós-graduação, tanto faz, mas é uma disciplina isolada. Ou até mesmo se ele está inscrito em um curso de extensão, você pode também estar inscrito em um curso de extensão sem problema nenhum, é um inscrito, então ele é um aluno especial, ou em qualquer atividade congênere da Universidade de Brasília. Este é o aluno especial, aquele que está inscrito. Então vem comigo, olha lá. Então o aluno regular, olha que lindo, é aquele matriculado. Matriculado em quê? Em curso de graduação e pós-graduação. E o aluno especial? O aluno especial é aquele, olha lá, inscrito. Inscrito em quê? Em curso de extensão, em disciplina isolada ou em atividade
congênere, ou seja, do mesmo gênero que um curso de extensão ou uma disciplina isolada, perfeito? Então este é aquele que está inscrito. O inscrito é o aluno especial, o matriculado é o aluno regular, Essa informação é importante lá na frente, tá? Lá na frente a gente vai ter várias questões que podem, essa informação ela vai influenciar o nosso entendimento, perfeito? Tá? Para que esses alunos? Esses alunos estão lá na universidade para quê? Mas eles estão lá na universidade exatamente para exercer atividade de ensino, pesquisa e extensão, tá? Atividade de ensino, pesquisa e extensão. Bastante tranquilo aí, certinho? Aí ele vai exercer essa atividade de ensino, pesquisa e extensão através de disciplinas, Ou seja, há uma organização dentro da atividade dos alunos matriculados na Universidade de Brasília, tá? O aluno, quando ele entra na universidade, então ele vai fazer um curso, né, de graduação, ele tem ali uma carga horária que ele precisa cumprir. Essa carga horária é subdividida em disciplinas. Uma disciplina nada mais é do que um conjunto de assuntos dentro de uma carga horária específica, ou seja, uma disciplina de 60 horas aula, uma disciplina de 90 horas aulas. Isso é uma disciplina, é um conjunto de assuntos dentro de uma determinada carga horária específica, tá? Dentro de uma determinada carga horária prefixada. É exatamente isso que ele está falando aqui, ó. Entende-se por disciplina, né, o conjunto de estudos e atividades, né, dentro de um mínimo prefixado de horas, em um mínimo prefixado de horas. Agora, só que tem um detalhe, amados. Esse quantitativo de horas, ele vai ser contabilizado também em créditos. Ou seja, é só fazer uma associação. A cada 15 horas em uma disciplina, a cada 15 horas é caracterizado um crédito. Ou seja, uma disciplina dentro da Universidade de Brasília que tem 60 horas, ela tem então 4 créditos, certo? Então, porque o aluno precisa cumprir em aprovação em números de créditos, então é simplesmente associada a quantidade de horas com a quantidade de créditos. A cada 15 horas, um crédito. Agora, olha que legal. A hora aqui contabilizada em uma disciplina não é a hora relógio, é o que nós chamamos de hora aula, ou hora crédito. Essa hora aula ou hora crédito, ela não tem necessariamente 60 minutos não, tá? Essa hora aula, ela vai ter, se for no período diurno, é uma disciplina que está ocorrendo no período diurno, ela vai ter no mínimo 55 minutos. Então, uma hora aula, no período diurno, ela tem no mínimo, vou repetir mais uma vez, ó, no mínimo 55 minutos, tá? 55 minutos. Isso é importante. Então, ó, são 55 minutos no mínimo para atividades diurnas, Agora, se for no noturno, se for uma atividade noturna, essa atividade noturna, ela vai ter 50 minutos. Então, uma disciplina exercida a atividade noturna, ela é taxativamente de 50 minutos. Muito cuidado nessa hora. O examinador pode falar assim, olha, que a hora aula para as atividades diurnas é de 55 minutos, certo ou errado? Errado, porque a diurna é no mínimo 55 minutos, no mínimo, tá? Isso quer dizer que pode ser mais de 55 minutos a hora aula, tá? Agora na noturna não. Na noturna, obrigatoriamente, ela vai ser de 50 minutos. A hora aula vai ser contabilizada de 50 minutos. Isso obrigatoriamente dentro de uma atividade de disciplina, Tranquilinho até aí? Beleza? Bom demais da conta. Como eu afirmei, toda a atividade da universidade se baseia em 3 grandes áreas: ensino, pesquisa e extensão. Dentre essas 3 grandes áreas, nós vamos focar agora em uma delas. Chamada ensino. Lá na frente que a gente vai estudar a pesquisa e a extensão. Nesse exato momento nós vamos estudar o ensino. O ensino na Universidade de Brasília, ele se subdivide em 3 categorias, Eu tenho o ensino de graduação, eu tenho o ensino de pós-graduação e eu tenho o ensino no curso de extensão. Então, o ensino de graduação,
pós-graduação e extensão, tá? O ensino ele ocorre nessas três grandes categorias, tá? Nessas três grandes categorias. O nosso foco agora vai ser o ensino na graduação, tá? No primeiro momento, nós vamos começar a estudar o ensino na graduação, tá? Na graduação. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente começar a estudar toda a atividade, entenda logo de cara que ensino, pesquisa e extensão, por mais que eu separe elas aqui didaticamente, tá? É extremamente importante a gente saber, as três trabalham juntas, tá? Não se pode separá-las na atividade acadêmica dentro da Universidade de Brasília, não. Elas trabalham em conjunto, elas trabalham em conjunto aí, perfeito? Tá? Então vamos lá, ensino de graduação. O ensino de graduação, né, é o ensino dado àquelas pessoas que necessitam de uma formação superior, tá? Para exercer uma determinada profissão. Então, para aquelas profissões que necessitam de uma formação superior, esse tem que fazer uma graduação, E a Universidade de Brasília, ela fornece esses cursos de graduação. Então, a graduação, olha lá, é para formação de profissionais, certo? Que demandem estudos superiores. Então, profissionais que tenham que ter um curso superior. Então, para isso que serve a graduação dentro da Universidade de Brasília, tá? Dentro da Universidade de Brasília aí, certinho? Amados, a Universidade de Brasília, quando vai dar essa formação, é óbvio que ela tem que dar essa informação, né, com ampla formação do aluno, com base ampla da formação do aluno. Isso é importantíssimo, tá? Isso é importantíssimo. Quando eu falo base ampla, entenda o seguinte, é dentro da sua atividade profissional, sim, só que ela exerce uma formação muito superior àquela da sua atividade profissional propriamente dito, tá? Aquela da sua base profissional propriamente dito. É por isso que ela deixa claro aqui, ela fala, olha, que vai abranger matérias da áreas fundamentais e áreas conexas que contribuam para o desenvolvimento daquele aluno. Traduzindo, vamos lá. Vamos supor que um aluno do curso de Sociologia, tá? Curso de Sociologia da UNB. Este cidadão que está fazendo o curso de graduação de Sociologia, ele vai ter disciplinas da área de Sociologia. Agora, será que ele pode fazer disciplinas na área de História, na área de Geografia, na área de Filosofia, tá? Na área do Direito? Será que pode? Pode, se for conexas com a atividade de sociologia dele. Então, isso é o que garante uma formação ampla. E a UNB, quando ela vai trabalhar com essa atividade de ensino e graduação, essa formação ampla, ela é extremamente importante. E como diz o próximo tópico abaixo, essa formação, ela sempre vai estar em conjunto com a atividade de pesquisa e com a atividade de extensão. Então, o ensino sempre atua em conjunto com a atividade de pesquisa e extensão. É o que ele fala aqui, ó. A atividade de extensão e de iniciação de pesquisa, tá? Isso aqui é importante. Graduação, o que se tem é iniciação em pesquisa. A pesquisa propriamente dita, ela ocorre lá na pós-graduação, certo? A pesquisa aqui na graduação é de iniciação à pesquisa, Ele fala assim, então, ó, que a extensão e a iniciação à pesquisa, adequadas à área específica de conhecimento e à natureza dos temas abordados, integram-se aos programas de ensino. Então, enquanto está tendo um ensino, tem que ter pesquisa e tem que ter extensão também, tá? Então, não tem como separar as duas aí, perfeito? Amados, a estrutura do ensino é uma estrutura bastante lógica, Ou seja, né, tende a dar formação para o aluno, né, com um conteúdo, né, com um currículo, né, lógico, ou seja, tem algumas disciplinas que o aluno só vai poder exercer se por acaso ele já tiver sido aprovado em uma disciplina anterior, tá? Então, existem algumas disciplinas assim. Por que isso? Por que ele tem que ser aprovado em uma disciplina anterior para poder fazer uma outra disciplina? Porque ele precisa de um embasamento, ele precisa de um subsídio teórico para poder acompanhar a outra disciplina. É por isso que esse tópico fala assim, ó, são estruturados para dar sequências com a complementariedade adequada em matérias dos currículos e flexibilidade e integralização curricular. Ou seja, amados, eles sempre vão atuar de uma forma, sempre que necessário, complementar. Então, ele tem algumas disciplinas, não são todas, mas tem algumas disciplinas que ele só pode fazer se tiver realizado uma disciplina anterior, tá? Se tiver realizado uma disciplina anterior aí, perfeito? Agora, como que alguém pode entrar como aluno regular,
na Universidade de Brasília para fazer um curso de graduação? Quais são as formas? Quais são as formas? Eu ouvi daqui, viu? Eu ouvi você falando, vai, professor, vestibular, tem que fazer vestibular. Você tá certo. Tem que fazer o vestibular mesmo. Mas não é só o vestibular, não é a única forma de entrar. Ah, professor, tem o Enem também. Tem o Enem também, amados, tem também. Mas não é a única forma de entrar na universidade. Esses aí. Existem várias formas possíveis de entrar na graduação dentro da Universidade de Brasília. A primeira é essa que você está falando. Nós estamos falando, então, de uma atividade de certame, através de um meio de um concurso de seleção. Esse concurso de seleção, ele entra a ideia do vestibular, ele entra o Enem, ele entra o PAS, né, que é o programa seriado, certo? Então você tem aí formas de entrar na universidade através de um concurso de seleção, tá? Através de um concurso de seleção. Esse é o mais comum, né? A forma mais comum de entrar na universidade. Por quê? Porque essa forma garante a isonomia, tá? Isonomia, professor, garante que todo mundo tem os mesmos direitos e as mesmas chances de entrarem no curso de graduação na Universidade de Brasília, certo? É só fazer a prova e passar, perfeito? Tá? Dentre as vagas. Pronto, ele está dentro. Então isso garante a isonomia do processo, perfeito? Então é uma das formas, Além disso, eu tenho ainda a forma daqueles que já detêm um curso de diploma superior, um diploma superior. Uai, professor, eu tenho um diploma superior. Então isso quer dizer que por ter diploma superior, eu posso fazer um outro curso lá na UNB? Amados, em tese sim, mediante que a UNB abra um edital, né? Abra um edital e nesse edital seja um edital para cumprir vagas para quem já tem curso superior. Aí você vai fazer uma atividade, também passar por uma atividade de seleção para daqueles que têm curso superior, para aqueles que já têm um diploma de nível superior, mas é uma das formas também de entrar, ou seja, não precisa de um certame geral, ele tem um certame específico para aqueles que já têm graduação, um diploma de graduação como um todo. Ainda vai ter a possibilidade de entrar aqueles que são transferidos para a Universidade de Brasília, certo? Foi transferido para a Universidade de Brasília, só que essa ação de transferência existe de dois tipos, existe a ação de transferência obrigatória e a ação de transferência facultativa, tá? Então isso quer dizer o seguinte, que os alunos podem ser transferidos para a Universidade de Brasília. Quando que ela é obrigatória? Amados, é em alguns casos onde que a legislação diz que essa transferência é obrigatória. Por exemplo, né, filhos de militares, filhos do corpo diplomático, certo? Que trabalham, sei lá no Acre, tá? Corpo de um filho de alguém do corpo diplomático trabalha lá no Acre, tá? O filho dele tá fazendo um curso lá no Acre. Aí esse cara que é do corpo diplomático é transferido aqui para Brasília. Quando ele vem para Brasília, o filho vem junto. Amados, esse filho tem vaga garantida na Universidade de Brasília, porque a Universidade de Brasília é obrigada a matriculá-lo, tá? É obrigada a matriculá-lo. Então isso são as formas de transferência obrigatória. E facultativa é quando a Universidade de Brasília, ela percebe que um determinado semestre, determinadas disciplinas que caracterizam um determinado semestre, não está tendo alunos para poder dar continuidade. Então, o que ela faz? Ela abre também um processo seletivo, mas esse processo seletivo é para aqueles que já estejam matriculados em outros sistemas de nível superior, ou seja, tanto faz se em universidades públicas quanto em universidades privadas, tá? Então, essas pessoas que estão em outras podem ser também transferidas para a Universidade de Brasília, mas é de forma facultativa, ou seja, é necessário que a UNB abra vaga para isso. Ela abrindo vaga, ela também vai abrir um processo de análise dessas pessoas para atuar junto, para poder, né, entrar na Universidade de Brasília como aluno. Tranquilo? Beleza? Ainda vai fazer parte como corpo discente da Universidade de Brasília, né, como aluno de graduação, bolsistas de acordo cultural entre o Brasil e outros países,
Então, se o Brasil tem algum acordo com outros países, alguns bolsistas desses países podem entrar na graduação aqui da Universidade de Brasília, alunos de outras instituições, nas condições estabelecidas de convênio entre a Universidade de Brasília e essa outra instituição. Então, se tem uma outra instituição que tem um convênio com a Universidade de Brasília, essa pode sim, mediante o convênio, se for de interesse das duas partes, aceitar alunos dessas outras instituições, tá? Ainda matrículas autorizadas nas condições de reciprocidade diplomática. Amados, o Brasil tem muita reciprocidade diplomática. Quando você entra na UNB, você vê vários alunos estrangeiros lá atuando. Lá, vários alunos estudando na Universidade de Brasília e alunos estrangeiros. Por que eles estão lá? Por essa reciprocidade diplomática. Isso é extremamente importante, porque quando nós aceitamos alunos de outros países, isso quer dizer que os nossos alunos aqui, os nossos brasileiros, também poderão exercer, também poderão fazer cursos de graduação em outros países. Isso é uma reciprocidade diplomática. Neste caso, também é uma forma de adentrar junto à Universidade de Brasília, como aluno regular da Universidade de Brasília. Tranquilo até aí? Beleza? Amados, no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre ensino, mais especificamente na graduação desse ensino. Valeu e até lá!